No coração do sertão nordestino, onde o sol castiga a terra e o silêncio é mais forte que o grito, uma lenda atravessou gerações. Fala-se de um padre diferente, um homem que ouvia o que ninguém mais conseguia ouvir. Almas, espíritos, mortos. Mas o que tornou essa história ainda mais intrigante foi o dia em que esse padre cruzou o caminho de ninguém menos que Lampião, o rei do cangaço. Uma história de fé, medo e mistério que ecoa até hoje pelos rincões do sertão. Diziam que o nome dele era Padre Elias. Chegou sozinho a um vilarejo esquecido do sertão, carregando apenas uma Bíblia surrada e um terço de contas gastas. Sem alarde, construiu uma capela modesta perto do cemitério local e ali passou a viver. Não fazia missa, não pedia dízimo, não pregava aos domingos. Mas todos os dias, ao cair da tarde, ele caminhava entre os túmulos e rezava, não para os vivos, mas para os que já tinham partido. Os moradores do vilarejo, no início desconfiados, logo começaram a notar algo diferente naquele homem de batina. Alguns juravam que ele escutava os mortos, que respondia às preces deles e que falava nomes que ninguém mais se lembrava. Uma senhora idosa, Dona Josefa, contava que certa vez viu o padre ajoelhado diante de um túmulo antigo, conversando baixinho como se estivesse em uma confissão. Com o tempo, a fama do padre se espalhou pelos arredores. As histórias corriam de boca em boca, ganhando força a cada nova versão. Uns achavam que era um santo, enviado por Deus para consolar as almas penadas. Outros diziam que era um bruxo, enviado pelo próprio Tinhoso para perturbar o descanso dos mortos. Mas todos, sem exceção, o temiam. O povo preferia desviar o caminho à noite do que passar perto da capela. Dizia-se que às vezes, de madrugada, se ouviam sussurros vindos do altar, e luzes estranhas tremeluzindo entre os túmulos, como velas fantasmagóricas dançando ao vento. As crianças eram proibidas de brincar perto do cemitério, e os adultos faziam o sinal da cruz sempre que passavam pela frente da igrejinha. Certa noite, um cangaceiro desgarrado do grupo de Lampião parou nesse vilarejo. Sedento e faminto, entrou na única venda do lugar pedindo comida e cachaça. Foi ali, entre um gole e outro, que ficou sabendo da história do padre que falava com os mortos. O cangaceiro, homem rude e descrente, riu da superstição do povo. Mas algo naquela história o intrigou. Quando voltou pro bando dias depois, contou tudo a Lampião. O rei do cangaço, homem de coragem, mas supersticioso, ouviu com atenção. Seus olhos brilharam com uma mistura de curiosidade e receio. E decidiu. Iria ver esse padre com os próprios olhos. Queria saber se era fé ou feitiçaria. Com o sol já alto, Lampião e seu bando chegaram ao vilarejo. O tropel dos cavalos e o tilintar das armas anunciaram sua chegada. O povo correu para dentro das casas, trancando portas e janelas. Mas o padre continuou firme, sentado em um banco de madeira em frente à capela, como se esperasse por aquela visita. Quando o cangaceiro se aproximou, foi direto ao ponto, sua voz rouca cortando o silêncio tenso. O senhor é o que fala com os mortos? Eu escuto o que o mundo esqueceu. Respondeu o padre olhando firme nos olhos de Lampião. Aquela resposta, simples e enigmática, pegou o cangaceiro de surpresa. Por um momento, o temido Lampião sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas sua curiosidade era maior que o medo. Naquela noite, o padre convidou Lampião para uma caminhada até o cemitério. O bando ficou para trás, apreensivo, enquanto os dois homens seguiam sozinhos pelo caminho de terra batida. O chão seco rangia sob os pés. O vento assobiava entre as cruzes tortas, carregando o cheiro de velas e flores murchas. Lá, diante de um túmulo antigo, o padre começou a falar. Nomes, histórias, gente que Lampião tinha mandado matar, gente que ninguém sabia. E o mais assustador, histórias que só o próprio Lampião conhecia. Segredos enterrados tão fundo quanto os corpos sob seus pés. O cangaceiro empalideceu. Suas mãos, calejadas por anos empunhando armas, tremiam levemente. Como aquele padre podia saber de coisas que ele nunca tinha contado a ninguém? O padre então olhou Lampião nos olhos e disse, sua voz baixa mas firme:
Tem alma lhe seguindo, capitão. E elas não descansam. Se continuar do jeito que tá, a estrada termina logo. Lampião ficou em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu o peso não das balas, mas das palavras. O peso das vidas que tinha tirado, das famílias que tinha destruído. Naquela noite, sob o céu estrelado do sertão, o rei do cangaço enfrentou seus próprios fantasmas. Dizem que nos dias seguintes, seu bando evitou vilas e povoados. Que ele mesmo se recolheu por um tempo, quieto, como se pensasse na morte que sempre o rondava. Alguns cangaceiros juraram ter visto Lampião rezando sozinho, algo que nunca tinha feito antes. Mas o sertão é terra dura, e a violência tem raiz funda. A estrada do cangaço não perdoa, nem mesmo aqueles que buscam redenção. Pouco a pouco, Lampião voltou a ser o que era, o terror do sertão, o homem que a bala não pegava. Quanto ao padre, sua história teve um final tão misterioso quanto sua chegada. Pouco tempo depois do encontro com Lampião, ele desapareceu. Uns dizem que foi levado pelas próprias almas que escutava, cansadas de compartilhar seus segredos. Outros, que foi morto por quem tinha medo dele falar demais. Houve quem jurasse tê-lo visto partir numa madrugada, caminhando para o horizonte com uma trouxa nas costas, seguido por vultos translúcidos que dançavam ao vento. A capela ficou vazia, mas sua presença continuou a assombrar o vilarejo. Até hoje, quem passa por lá, jura ouvir uma voz rezando entre os túmulos. Alguns dizem que é o padre, condenado a vagar eternamente entre os mortos. Outros acreditam que são as almas, ainda buscando alguém que as escute. A história de Lampião e o padre que falava com almas virou lenda. Foi contada e recontada ao redor de fogueiras, sussurrada em noites de lua cheia, passada de pai para filho como um tesouro do folclore sertanejo. Mas no sertão, toda lenda tem um fundo de verdade. E talvez em alguma noite silenciosa, se você passar por aquele vilarejo esquecido e prestar bem atenção, ainda ouça os mortos contando suas histórias a alguém que nunca deixou de ouvir. Pois no sertão, onde a vida é dura e a morte é companheira constante, às vezes o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos é tão fino quanto a lâmina de um punhal. A lenda do padre que falava com almas e sua improvável conexão com Lampião nos lembra que mesmo nos corações mais endurecidos pela violência, ainda pode haver espaço para o medo do desconhecido e para a busca por redenção. E que no fim das contas, todos nós, vivos ou mortos, temos histórias para contar. Basta encontrar alguém disposto a escutar.